Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais uma edição do JF Entrevista e hoje o programa está especial. Vamos falar sobre garra, superação e amor ao esporte. Vamos conversar com Maurício Bara, diretor do JF Vôlei. A equipe acaba de conquistar o acesso à Superliga A, voltando assim à elite do voleibol brasileiro. O time começou lá atrás, em 2008, como um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física da UFJF. E hoje volta a escrever um capítulo histórico no esporte de Juiz de Fora. Vamos conversar sobre o presente vibrante desta equipe, o passado de lutas e o futuro desafiador. Para essa entrevista está conosco nos estúdios a professora e jornalista Gilze Bara. É um prazer, Maurício, tê-lo aqui. A gente sabe que a sua agenda não está fácil. E, Gilze, é um prazer enorme estar aqui com você também nesse programa, que a gente vai se divertir e conhecer muito, né? Prazer é todo meu, Maria. Todo meu aqui. É uma honra. Desculpa um pouco a demora por vir, mas que viemos no lugar, na hora certa. Na hora certa. A gente está convidando há um tempão, né? Maurício, queria que você começasse falando desse desafio, né? E 6 mil pessoas quase no estádio. Você esperava por isso, né? Conta um pouco dessa emoção, desse momento que vocês estão vivendo, né? O que você sentiu? Conta pra gente isso aí. Foi tudo muito de repente, né? Assim, só a gente lembrar que foi um sinal, né? No jogo contra o Brasiliense, a gente teve... que era um jogo... a gente já em primeiro, eles já em último, enfim... tinham 1.500 pessoas. Aquilo me chamou a atenção. Daí, a gente esperava que aquilo fosse crescente. A gente estava esperando 2.500 nas quartas de final. E, de repente, tinha 4.200. Aí eu falei, ué, isso tá meio estranho. Aí, beleza, na primeira semifinal, eu até acreditava que a gente fosse lotar o ginásio no jogo decisivo. Sei lá, colocar 5 mil pessoas. Mas o que me chamou a atenção foi na primeira semifinal em casa, que era o jogo não da classificação, mas da eliminação. Se a gente perdesse, a gente estava eliminado. Né? E aí a gente foi... Mas a venda dos ingressos foi escalonando normal. Um dia, 2.000, vamos chegar em 2.500. Aí a gente ficava brincando, vamos chegar em 3.000. E aí perto do jogo já chegou. Né? Esgotou, mas muito perto do jogo. Mas aí de repente veio esse jogo e esgotou em 24 horas. Ou seja, no momento decisivo, se vocês perdessem, né? Acabaria, a torcida estava ali para dar essa... Nesse jogo agora, decisivo mesmo, né? Os ingressos esgotaram em 24 horas e agora, a gente até teve um problema aí, que me deixou muito triste até, né? Dessa questão dos ingressos, que em menos de 2 horas... Então, quer dizer, foi um fenômeno, uma bola de neve, né? Que foi crescendo. Acho que quem foi no jogo queria voltar de qualquer jeito, quem não foi queria estar de qualquer jeito, e aquilo foi reverberando no boca a boca, foi muito legal. E uma coisa fantástica, assim. E eu confesso que ali dentro, no primeiro momento, eu não percebi muito, porque eu estava muito, como eu falei isso com a Gilze depois do jogo, eu estava muito concentrado nos últimos jogos para ajudar o André e tal, enfim, fazer meu papel. Depois eu fui vendo os vídeos e eu fiquei prestando atenção na torcida, uma coisa... Uma loucura. E também 17 vitórias, né? Foram 18 jogos, 17 vitórias, é isso? Isso me ajuda. Ajuda, né? O Marcelo Negrão, antes do jogo, virou para mim, o que é isso, Maurício? Você vai fazer uma renda muito grande se quem ganhar aqui, antes de ganhar. Né? Eu falei, Marcelo, mas isso é relativo, né? Eu brinquei com ele numa Superliga, que é uma competição muito difícil. Você vai lá e emplaca 4 derrotas seguidas e vai jogar, por exemplo, sem desmerecer, são meus amigos, o time de Guarulhos, por exemplo. Eu não acho que vai dar 4.000 pessoas, né? Mas, não sei, agora depois disso que aconteceu, tudo é possível, né? A gente já tem um público, né? Antes a gente via as mesmas pessoas, né, Gilze? Era quase que a gente se conhecia, todo mundo que ia no ginásio se conhecia praticamente, a gente conhecia todo mundo de vista. Agora eu não conheço quase ninguém. Exatamente. Mais. Isso é um sintoma e a tendência é renovar, né? Porque muita gente que foi não conseguiu comprar. Então, vai renovando. Eu tenho a impressão... Vamos explicar por que a Gilze está aqui. Né? Os dois são Bara, mas não é porque os dois são Bara. A Gilze, além de jornalista, acompanha o vôlei, é ex-jogadora de vôlei também, né, Gilze? E acompanha o time desde sempre, não é de agora, né? Desde 2008. Desde sempre. Quando foi criado. Desde sempre. Desde sempre, né?
Então, tá e sou professora de jornalismo esportivo. E foi nossa assessora um bom tempo, né, de imprensa. Tá? Sim. E eu tenho uma história para contar, marcante minha no vôlei, ela jogando. Nós queremos ouvir todas. Deixa a Gilza entrar nas perguntas, depois nós vamos saber o que eu ia comentar, Marisa, e Maurício, é que eu tenho a impressão que se tivesse mais 4 mil ingressos disponíveis, ia vender todos. Porque a quantidade de pessoas que vieram falar comigo que não conseguiram ingresso, tanto agora para a final quanto para o terceiro jogo da semifinal, é impressionante. E as pessoas estão realmente curtindo. E uma coisa muito bonita, elas estão indo com família. Né? Você vê que vão famílias inteiras. Muitos idosos. Um dos takes que eu vi muitas pessoas idosas ali torcendo mesmo. E muitas crianças também. Na minha frente, no último jogo, tinha um grupo, acho que de umas 10 crianças. Torcendo assim. Ensandecidamente, né? Isso é uma coisa o que é isso? Você acha que a paixão pelo esporte, especificamente pelo vôlei, foi redescoberta em Juiz de Fora? Juiz de Fora estava precisando de um time? Eu acho que um pouco... eu acho que os anos de luta também, né? Aquilo vai, parece que não, mas você vai... Os dias de glória tem que chegar, Tem que chegar, você vai batendo, vai crescendo naquilo. É um determinado momento, que aí veio aquele caso lá de 2021 que a gente tem que contar, porque muita gente não sabe que nós fomos campeões invictos numa campanha assim, espetacular, tão espetacular, que essa, assim, era um time... Tinha um timaço, né, cara? A gente bateu em todo mundo, né? Foi coisa de louco. E aquilo ficou também, pô, esses caras estão voltando, esse time está voltando. E não sei, acho que também representou a cidade, talvez um pouco de carência de ter um time para torcer, um time para emocionar, né? Infelizmente aí, eu acho que, infelizmente mesmo, porque eu era um torcedor, meu pai, o pai da Gilza, que é meu padrinho, tudo torcedor do Tupi, do futebol de Juiz de Fora. Estamos num momento muito difícil. Eu acho que a gente vai sair disso em algum momento. Então, isso vai gerando, né? O que eu senti o ginásio, né? Muito, muito legal, mas eu senti o ginásio nesse último jogo muito legal. Eu estava falando isso com o Guilherme agora no telefone. No segundo jogo, que assim, pô, vão ajudar o time a sair da lama, né? Nesse eu já senti aquela ansiedade de ganhar, aquela aflição. E eu falei, pô, calma, a gente não pode estar tão aflito, né? Igual eles. De querer ganhar. Foi o único momento, eu falo com o pessoal, o único momento que meu pensamento fugiu do jogo. Fugiu assim, foge muito pouco. Mas é bom fugir, às vezes, para dar uma descansada na mente. Foi que eu pensei assim, acho que eu te contei isso depois do jogo, né, Gilson? Eu não sei, foi tanta correria ali, que eu falei assim, pô, minha vida pessoal não vai mudar se eu perder aqui. Né? Não vai mudar, muito, não vai mudar. Vou ficar triste, mas não vai mudar. Falei, mas eu olhava assim, falei, pô, o Juiz de Fora não merece essa derrota. Exatamente. Acho que a torcida merecia muito mais que a gente, sabe? Tem aquele cara do jogador, eu mereço mais, cara toda. Não, a torcida merecia, a cidade merecia. Foi uma vez que eu falei assim, a cidade merece essa classificação. E eu falei, pô, não. Aí eu falei, aqueles últimos pontos ali não foram naturais, não. Não foi, não. Porque o time estava perdendo, né? No quinto set, estava 13-11 e teve que vir essa energia mesmo para foi uma segurar, energia diferente ali naquele momento. Você se emocionou, hein? Não, normal, né? Porque eu lembrei, falei, tinha muita gente atuando ali. 4 pontos seguidos, Marisa. Numa decisão final. E se erra uma bola, vai acabou. pro 14. Do 14 pro 15 é isso aqui. E a cabeça agora, acabou, né? Fazendo uma meia-culpa. Meia-culpa não, é culpa dos outros. Eu revi o jogo. O jogo estava 11-10 e teve um bloqueio muito dentro. Foi dentro. Era 12-10. Então, exato. O 12-10 virou 13-1. O 12-10 pra gente virou 13-11. Esse foi um momento muito crucial do jogo. A gente vai passar durante a entrevista, a gente vai passar os trechos, mas fala pra gente que teve um momento pior, foi esse do tie-break? Que momento que você falou, eu acho que vamos ganhar, vamos perder? Esse momento, não podemos 2 pontos. Eu acho que ali no terceiro set, a gente não estava jogando tão bem, né? A gente estava sacando mal. Sacando mal que eu falo, não estava nem errando muito, não. Não estava eficiente. Não estava eficiente. Ali eu temi um pouco, eu falei pro André, cara, André, não fica com medo de arriscar, né? Era o meu papel ali. Deixa eu só contextualizar para quem está nos ouvindo, não sei se todo mundo sabe, o jogo foi dia 8 de abril, terça-feira, era o jogo contra o Nórdia, né? O terceiro jogo. E aí era um jogo que ou vocês ganhavam e continuavam, né, na Série A, ou perdiam a chance de ir para a Série A. Isso. Né? Só para contextualizar. E aí foi toda essa catarse. Aí eu falei com o André, vamos arriscar. Não fica com medo, e aí vamos arriscar um pouco mais no saque. Aí ele falou, eu vou botar o Dudu no jogo. Eu falei, coloca. Eu só dei força.
coloca. Aí eu falei, pô, coloca o Ruivo no jogo, né? Apesar do Ruivo estava vindo recuperando. Então, assim, foi um momento de risco e começou 6-2 para o Nord. Você imagina 2-1, 6-2, 6 mil pessoas. Eu falei, ali foi para mim o momento mais difícil. Aí a gente, naquele momento do 13-11, a gente não estava jogando mal. Era 12-10, na verdade, né? Vamos lá. A gente estava jogando bem, a gente tinha voltado a jogar bem. Esse foi o grande ponto. Mas era 13-11, estava muito perto da derrota, né? Muito perto. Muito perto. Não, sinceramente, eu acho que o início do quarto set foi desesperador. Para mim foi. Para mim foi. Mas depois que começou, né, que achou o time, né, porque estava experimentando. O André, que é o técnico, ele estava experimentando. E depois achou. No quarto set achou o time, realmente. Era porque isso acontece, né? Tem dia que é determinado jogador, tem dia que não é de determinado jogador. Achou o time daquele dia no quarto set. A Gilson falou aí, né, do técnico André. E você é o diretor, né? Mas o tempo inteiro você fica ali, o André te ouve. Como é que é isso? Você conversa direto com os... Como é que é essa relação ali na beira de quadra? É muito legal, porque o André foi um dos primeiros atletas. O primeiro, na verdade, ele e o Felipe, né? Felipe Cipriano. Os dois primeiros atletas, lá em 2008, sem pagar nada, eu falei, cara, vou montar um time. Vocês vêm comigo? Vocês vão jogar sem receber nada? E ele, não, vamos. Então o André foi meu atleta há muito tempo, foi meu levantador, era capitão do time, então tinha uma relação muito próxima com ele. Depois, em 2011, que foi o nosso primeiro acesso, o André eu era o treinador, o André auxiliar. E assim, quer dizer, então você tem uma... Você se conhece muito, né? A gente se conhece muito, só de olhar ali, né? Então, assim, mas o trabalho ficou muito fácil para mim, porque o trabalho foi muito bem feito. Quando o trabalho é bem feito, você vê detalhes só. Você se dá o luxo de ver detalhes, né? Foi quando eu estava ali, eu estava muito tranquilo com o jogo acontecendo. E dá para ver, dá para perceber claramente a relação de respeito mútua, né? Maurício, quietinho, eu observei muito você durante esse último jogo. Quietinho, sentado no banco, sabe? Quietinho, observando. Aí, de vez em quando, ele falava alguma coisa com o André, sabe? Dava para perceber essa relação de respeito. E da arquibancada, você percebia essa tensão? Vocês que se conhecem, então... Você tem... Percebia, né? A gente falava aqui, né, das superstições, né? Antes dos bastidores, estava conversando sobre as superstições. Você disse que não é um homem supersticioso. Continua não sendo? Ou teve uma mandinga aí que vocês fizeram que vocês vão manter? Não, continua. Porque tem um monte de Carmela aí ainda, né? Não, continuo. Eu tenho rotinas, assim. Eu gosto de chegar no ginásio cedo, gosto de ter tranquilidade, gosto de deixar tudo arrumado cedo, quero ficar tranquilo com as pessoas chegando e eu posso dar uma atenção, que aquilo ali é um momento legal, que você relaxa, conversa, né, com o pessoal que chega mais cedo, o torcedor. Agora a superstição, usei a camisa e tal. Eu teve uma que eu premeditei uma coisa, mas na última hora eu rateei. Que eu premeditei que se a gente ganhasse eu ia tirar a camisa e ia jogar para minha esposa. Você não fez isso? Eu fiz. Só que eu fui no vestiário, eu botei uma camisa por baixo, eu botei a de viagem por baixo, preta, que tava meio frio também, e azul. Falei, vou jogar pra ela. Na hora eu tirei. Falei, não, eu não sei se eu precisa ganhar. Eu ia me culpar se eu tivesse vestido a camisa por baixo. Não tem mandinga. Não, mas eu falei, não, eu tenho que pensar no jogo, eu não posso pensar na vitória. A minha rotina, né, de não pensar na vitória. Então foi isso, assim. Então a rotina eu tenho. Mas, já a família Bara tem, né? A família Bara tem todo um... Hein, Gilson? Maris, são tantas coisas, tantos anos. Não, aqui. Tanta gente jogando. Vai mudando, né? A Gilson foi no jogo e a Ana Marta, que dá aula com a gente, nós somos professores, trabalhamos juntos. Ela não pode sentar do lado dela, não, porque tem as pessoas que podem sentar do lado, né? Não, foi meu irmão. Porque a gente sentou, a gente ficou junto, né? E com amigos também, né? E a gente sentou em duas fileiras. E o meu irmão falou, eu quero sentar atrás da Gilson para a gente conversar sobre o jogo. Achei que não tinha mais. Aí a Ana Marta chegou, falei, Ana Marta, eu não vou sentar perto de você, porque senão eu vou sair de frente do Flávio e ele não vai poder ficar falando comigo e eu com ele durante o jogo. Porque, gente, aquele ginásio com quase 6 mil pessoas, não dá para ouvir direito, né? A gente acaba conversando, gritando um pouco, né? Vamos lembrar que a Gilson foi nossa comentarista, né? A JF TV fez toda a transmissão dos jogos que aconteceram aqui em 2023. No Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, você estava lá, né, Gilson? Estava lá, com o maior prazer, com o maior carinho. Agora, eu vou falar com sinceridade. Eu prefiro ver jogo de vôlei quando eu não estou torcendo.
Ah, sem dúvida. Porque a gente sofre muito torcendo. Sofre muito, sofre muito. Imagina. Eu estava gelada antes do jogo contra o Nord. Na hora de começar o jogo, eu pus assim minha mão para minha irmã, para meu irmão. Falei, gente, olha o estado que eu tô. No quinto set, eu já não levantava, porque eu costumo levantar e vibrar. Eu não levantava. Eu falei, não, vou ficar sentada. Foi a minha mandinga. Eu falei, vou ficar sentada. Não posso levantar. Vou ficar sentada até o final que vai dar sorte. Fiquei, gente. Agora você vai ter que ficar todos os últimos. Não, só se tiver tie break. O que vocês estão preparando para segunda-feira, para o Monte Carmelo? Pode contar para gente? Porque se ganhar, aí é campeão da Superliga B, né? E acho que é um feito... Não que seja um feito inédito. É um feito inédito, estou buscando na minha mente aqui, porque... Naturalmente é mais difícil esse feito, né? Porque nenhuma equipe, eu acho que foi bicampeã da Superliga B. Lógico que eu preferia não ter sido, ser campeão em 2021 ou melhor, já que a gente passou por isso, por essa noite mágica, foi legal. Foi bom ter desistido lá para passar por essa noite aqui. Mas assim, a gente tem a chance de ser bicampeão. Eu ainda até para amadurecimento e aí para conquista de torcida, né? Acho que nós temos... Título é título. Claro que o grande objetivo... Era o acesso. Mas agora que a gente conseguiu o acesso, o título é uma coisa... Eu lembro do título de 2021, o quanto foi legal. Tinha até a gravação da Gilza. A Gilza gravou o último ponto na TV e me mandou. Né? Isso, assim, foi muito bacana. Eu acho que eu vibrei mais com o título do que com o acesso. Então, o título é título. Se a gente acabar e conseguir ganhar o jogo, vai ser um jogo difícil. Eu não tive com os meninos ainda, vou estar hoje... e eu vou perguntar para eles. Ali tem Pilan, Emerson e Ian foram campeões com a gente. Caio foi campeão pelo Botafogo, Marcelo Falcão pelo Joinville. Então tem uns 6 ali que foram campeões. Eu vou fazer a pergunta. E aí, foi bom ou foi ruim? Não é lógico que eles vão falar que foi ótimo. Então vamos buscar esse título. E lembrando, Monte Carmelo era Uberlândia. Uberlândia, depois ele mudou para Monte Carmelo. E foi o nosso grande primeiro, com raiva não, com orgulho até, foi o nosso grande primeiro rival. Nós levamos 4 anos da nossa história, 2008, 9, 10, nós fomos ganhar deles no final de 2011. Eu até brinquei com o gestor lá, que é o Manuel Honorato, pai do Honorato Ponteiro. Falei com ele assim no telefone, numa mensagem. Falou, o negócio é o seguinte, põe o Anderson de auxiliar, eu vou colocar o André de auxiliar e nós dois vamos dirigir o último faroeste, entendeu? Brincando, né? Foi uma brincadeira, mas assim, foi o grande rival, o primeiro grande rival nosso, né? No nosso, foi muito difícil ganhar deles. E vai ser difícil de novo, é um ótimo time, mas eu conto com a pressão. Então, é isso que eu falo, os meninos estão com sangue nos olhos, querem vencer, estão concentrados. Como é que você está sentindo? Já notava isso na fala depois do jogo, agora que a gente quer ser campeão. Gente, não tem jeito. Aquele ginásio lotado, as pessoas todas torcendo muito, muito. Visualmente lindo, eu não sei se foram vocês que prepararam. Não, foi a torcida, foi a gente não. Foi a própria torcida, que botou fitinha de durex colorida nas cores da bandeira de Juiz de Fora, né? O verde, o azul, o vermelho. Foi a coisa mais linda. Aquela coisa escuro, na hora que apaga a luz. E mesmo sem ser aquilo na hora dos pontos, todo mundo vibrando. Então, não tem jeito de não estar com sangue nos olhos. É de arrepiar. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso em Juiz de Fora. Tô sendo sincera, Marise. Quando eu soube que o ginásio municipal teria capacidade para 6 mil pessoas, eu falei assim, oh meu Deus, nunca vai encher num jogo de vôlei. Que bom que eu queimei a minha língua de maneira tão bonita, porque assim, é lindo. E se me permitem, eu também acho, quando você perguntou para o Maurício por que esse público todo, eu também acho que é em função do ginásio. Não tenha dúvida. Ter um ginásio maravilhoso como esse, sabe? Com uma capacidade para receber 6 mil pessoas, isso empolga. Tem muita gente que foi no início para conhecer o ginásio e aí adorou ver o jogo de vôlei. Eu conheço pessoas que foram assim. E é realmente de arrepiar. Não tem jeito de não estar doido para ser campeão. E ser campeão ali, com 6 mil pessoas, gente em pé na última, né? Acima da última grade do ginásio. Uma coisa linda. Vai ser o discurso vai ser essa, a chance de a gente, o primeiro grande título do ginásio. Né? É isso. Você estrear isso com é isso. Histórico. E isso, assim, historicamente falando, pensando futuramente, isso traz a cultura, né, dali. Falando, ali é casa de Juiz de Fora. Ali vai para bater, não vôlei não, estou falando todas as modalidades, para bater ali vai ter que... Então, a gente tem essa boa responsabilidade de tentar consagrar
o título por causa disso, pela história do ginásio. Né? Nós esgotamos o momento, gente, falando tudo que tinha que falar porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar do presente, agora depois nós vamos voltar e depois falar de futuro, né, Isso Gil? aí. Do jeito que vocês quiserem. Falou tudo que tinha para falar desse momento? Sim, Tu que sentiu, você chorou bastante? Você dormiu tranquilo? Não, me emocionei muito, mas chorar copiosamente, não. Mas me emocionei vendo os vídeos depois, muito legal, muito bacana. Pode fazer um parênteses? Claro. Me emocionei abraçando o Maurício depois do jogo, mas quando eu abracei a sua mãe, olha... Não, é puxado. Olha, ela estava com os olhos marejados e falou assim, eu tô tremendo até agora. Nossa, que lindo isso, a família tá toda acompanhando, né, Maurício? Falei com ela, mãe, na sua idade precisa fazer isso, mas não é... Não tem jeito. E ela vai em todos os jogos, todos os jogos. Legal. É muito que maravilha, né? Esse apoio é maravilhoso, Foi legal, né, foi Maurício? bacana, foi divertido. Então, nós estamos conversando aqui com o Maurício Bara, ele que já é um vitorioso, um campeão de levar toda a cidade a se emocionar com esse time JF Vôlei. Nós falamos do presente desse time. No próximo bloco, nós vamos falar como é que foi essa trajetória de 18 anos, né? É isso aí. Até chegar até aqui. É um minutinho só, claro que você não vai perder, né? Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos conversando com Maurício Bara, ele que é o diretor do JF Vôlei, time que acaba de garantir o retorno à Superliga A e que foi com muita emoção, né? E aí a gente vai falar um pouco dessa trajetória. Quem começa a primeira pergunta é a Gilze Bara, ela que é jornalista e acompanha o time desde o início, né, Gilze? Olha, Marisa, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para o Maurício. 2008, projeto de extensão da Faculdade de Educação Física da UFJF. Você cria um time de vôlei. Você que tinha uma história na natação, né? Para quem não sabe, né? Campeão mineiro de natação, né? O que é isso? De onde surgiu isso? Não, Que história é essa? Né? Eu acho que eu tenho que agradecer alguns nãos que eu recebi na vida, né? Às vezes a gente recebe um não e às vezes fica chateado. Bom, eu primeiro vem uma antes, né? Que é uma história familiar voltada para o vôlei, né? Então eu acompanhei isso muito forte, né? Eu vi jogo de todo mundo. Meu pai me tirava da escola mais cedo para ir ver jogo da Gilze, do Alex, do Sérgio, né? Que são um pouco mais próximos ali, o Sérgio e a Gilze principalmente, né? Eu já acompanhando o Zé Eduardo sendo campeão. Então aquilo ali tinha uma força muito grande. Eu só não joguei vôlei, eu lembro que eu tinha conversado com a minha mãe, que eu já não... mãe, natação é meio chato, tá? Eu fiquei ali muitos anos, mas não compara muito com o sozinho, né? Eu falei, mãe, ano que vem eu quero jogar vôlei. Então tá, o Pedro era o técnico. Pedro Edson. Imagina. Aí, só que aconteceu de eu me destacar. Naquele período que eu estava pensando em transitar para o vôlei como jogador. Olha, nós estamos falando de que ano? Conta isso. Nem sei que ano. 1984, 85, muitos anos, tinha lá 12 anos, não lembro. A gente era menino, adolescente, né? Então, eu destaquei. Aí falei, o adolescente, quando destaca, ele tende a ficar. E aí fiquei na natação. E me preparei. Eu me preparei para ser um preparador físico de qualquer modalidade, mas com foco na natação. Mas quando eu formei,
eu tive não tive oportunidade de trabalhar assim, né, com o que eu queria dentro da natação, em Juiz de Fora. E aí surgiu Você é formado em Educação Física aqui na UFJF. E aí fui trabalhar, uma oportunidade de trabalhar como preparador físico no vôlei. Achei super legal, mas eu achei que eu não seria um treinador de vôlei. E aquilo foi acontecendo, né? De preparador físico, você está ali, você aprende a fazer análise de desempenho, você aprende a dar um treino, você vai aprendendo, vai estudando. E até o momento que, depois de um bom período, eu falei, olha, vamos criar um projeto. Agora teve uma passagem como preparador físico do Tupi, que o Marcelão lembrou essa frase, né? O Marcelo Mata, nosso secretário de esporte, ele lembrou que após o acesso do Tupi em 2006, da segunda para a primeira divisão, em 2006, e a gente estava muito empolgado com aquilo, era um trabalho muito legal. E aí a gente ouviu uma seguinte frase: não, vocês não vão continuar não, porque vocês dois são muito teóricos. Aí eu falei, você e Marcelo? Eu e o Marcelo. Falei, sem mágoa nenhuma, não tem problema nenhum. Aí eu falei, eu ouvi isso uma vez, eu ouvi a segunda vez, aí eu decidi iniciar um projeto do zero, com a minha cara, com aquilo que eu achava que eu acreditava, com o meu conhecimento, lógico, e aí a coisa começou. Lembrando que você também é professor lá da Educação Física. Meu trabalho principal, meu ganha-pão da minha família, né, é o FJF, professor da Faculdade de Educação Física. E você fez sozinho ou já com Toledo esse projeto? Não, sozinho, comecei sozinho. Toledo veio lá em 2012, né, porque a gente tinha um supervisor muito bacana, que era o Renatão, e o Renato foi embora para Belo Horizonte, né, era melhor para ele, e aí eu chamei o Toledo, né. Então, comecei, o Marcelo estava comigo nesse início, né? Marcelo também professor, também, da Educação Física. O Marcelo estava comigo e aí a gente começou assim, vamos fazer um projeto próprio com a nossa cara, e fui tendo os apoios pequenos, na época não precisava de tanto apoio, né? Eu tinha lá uma rede, eu tinha bolas, e você vai compondo ali, né? Só que a coisa foi escalonando. Em 2009 a gente já jogou a Liga Nacional. No ano seguinte? No ano seguinte. No ano seguinte a gente já jogou a Liga Nacional. Então era um projeto de extensão de rapaz, só masculino. Isso, só masculino. Né? Já teve time feminino? Está tendo agora. Está tendo? Está tendo agora. Não teve porque eu não tinha braço, né? Eu cheguei a dirigir o time feminino universitário algumas vezes e tal, treinava um pouco lá, mas... Dirigiu a Gilze na Faculdade de Comunicação? Já tinha. Aí, o feminino agora, a gente está com muitas meninas, do sub-13 ao sub-16. Está muito legal. Está muito legal o feminino. Conta um pouquinho disso. Você falou, né? Achavam que você era muito teórico. E não foi fácil, não, eles né? achavam, eu não achava, não. Não, eles achavam. Eles achavam, mas claro que não é, tanto é que o resultado está aí hoje. Mas aí a gente teve outras coisas. Em 2015, a criação da Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte, Lazer, ASEPEL. Como é que foi isso? Você não desistia? A coisa vai crescendo, tem hora que não tem volta. A gente fez alguns recuos, né? Não tem volta. Esse foi uma mudança, assim, que eu não gostaria, porque como eu sou o FJF e eu venho de uma escola americana, que eu morei um ano nos Estados Unidos e vi o que é o esporte universitário americano, eu queria que fosse vôlei UFJF para sempre. Eu carregava aquilo com orgulho danado. A primeira universidade federal a jogar uma Superliga nunca aconteceu e talvez nunca mais vai acontecer. Vamos lembrar isso. Antes de ser JF Vôlei, UFJF. Passa a ser JF Vôlei a partir em 2015. 2015, né? Quando antes a gente... do FJF Vôlei. Enfim, aí teve mudanças de gestão na UFJF, a gente tinha um apoio muito grande do professor Henrique Duque, né? Um apoio assim, ele gostava daquilo, a gente fala até hoje. E um momento promissor das universidades? Tinha um momento, mas assim, eu falo uma coisa, aí teve mudanças, eu entendi que o pessoal não gostava muito daquilo e enxerga, a área de esporte é enxergada como uma área secundária mesmo, no Brasil. Esporte, cultura, né? Sobra pouco para essas áreas. E aí eu entendi, eu falei, eu não vou ficar brigando com ninguém aqui, e a gente decidiu que, mas foi uma decisão estratégica, até para captação de recursos, porque a gente já estava maduro nas leis de incentivo e tal, eu não vou conseguir fazer. Agora, meu raciocínio principal, falando de dentro da universidade, eu falo isso sempre. Eu acho que a universidade pública brasileira, ela não está preparada para grandes e inovadores projetos, em qualquer área. Em qualquer área. Então, todo mundo que tenta, agora mais do que nunca, todo mundo que... Eu já falo, meus colegas, não, estou pensando, cara, pensa bem, eu sofri demais, né? A gente teve sérios problemas internos, né? Felizmente, tudo deu certo, mas
Eu queria muito isso. Por mim, a gente treina na universidade até hoje, treina Isso na faculdade. Que eu ia perguntar. O JF Vôlei não tem uma quadra específica. Eles treinam lá. A gente até tem, mas é mais para escolinha, categoria de base. Que é no Gramber. No Gramber. O piso não é... Que é uma coisa, o treinamento do atleta profissional é uma coisa, uma escolinha é outra. Então a gente treina na UFJF, a gente super agradecida, ela é parte, a gente põe ela camisa nossa da categoria de base no coração, mas se eu pudesse, era vôlei UFJF até hoje. Mas a gente viu que era importante mudar, principalmente para a captação de recursos. Também para vencer a burocracia do serviço público, né? Na captação, normal, eu até entendo, porque os desvios acontecem, mas a gente também precisa de agilidade, né? Você teve muita porta na cara? Bastante, né? Mas muita. Imagino que muito mais do que porta aberta. Muito mais. Muito mais. Mas é que eu falo, às vezes a gente agradece os nãos, né, também. Agora a gente falando um pouco do que a gente já falou no anterior. Se não tivesse o ginásio, vocês iam estar até hoje na UFJF né? Não, o ginásio, acho que repetindo o que a Júlia falou, foi muito bem lembrado, assim, e aí eu tenho que ser justo, e eu sou sempre justo, assim, graças a Deus na minha vida eu fui muito justo. Em 2022 a gente jogou a Superliga B, depois de ser campeão. A gente não deveria ter jogado aquele campeonato, mas tinha alguns verbas de patrocínio, eu achei que eu tinha que dar retorno. E era um time, a gente até montou um time legal, mas ele não teve tempo de treinar, né? E foi uma Superliga muito difícil, e a gente decidiu fechar as portas da equipe profissional naquele ano, em 2022. Para mim, falar isso, foi o melhor ano pessoal depois disso. Deu muita tranquilidade pessoal. Tinha só as categorias. Falei, vamos investir nossos esforços nas categorias de base. Foi super legal, né? Foi super legal. E aí, o que aconteceu? Em 2023, né, com o advento do ginásio, né, quando a prefeitura retomou a obra do ginásio, eu acho que falou assim, olha, poxa, quem vai jogar lá dentro? Né? E olharam pra gente, aí nos chamaram, a prefeitura nos chamou e falou, olha, tem um patrocínio aqui da Cesama, que foi viabilizado, né, pela prefeitura num acordo. E no primeiro momento eu falei, gente, eu não vou encarar, não. Eu não confesso isso, mas por questões pessoais. E aí o Daniel, que era o nosso treinador, André, o Toledo, o Helder, falaram, Maurício, você batalhou a vida inteira para isso, cara, agora que isso chegou. Vamos pontuar, porque nunca tinha tido patrocínio da prefeitura de Juiz de Fora para o projeto. Então, falando, se não é esse apoio da prefeitura, beleza. E o ginásio, que é a estrutura, isso não tinha acontecido. A gente podia estar jogando. Podia estar jogando no ginásio da UFJF, tudo, mas... Talvez não com essa visibilidade. Não. Com certeza. No máximo, a gente ia colocar 2.000 pessoas, que seria um ótimo público já para o voleibol. Né? O ginásio do Minas é do... Isso que eu ia perguntar. A média de público de Juiz de Fora foi a média da Superliga do Brasil? Foi acima. Foi acima? Muito acima. Qual que é a média? Você tem ideia? O Guilherme estava me falando. Ele acha que o único jogo que superou isso, que superou o nosso público, foi Sada Cruzeiro e Campinas, que foi jogado no Nordeste. Com um ginásio de 10.000 pessoas no Recife. Não lembro. E ontem, o Fluminense e SESI. Tinha muita gente. Estava lotado. Tinha muita gente. Ontem eu fiquei com ciúme. Fiquei com ciúme. Agora eu já estou ficando competindo com o Fluminense. Eu achei que o Maracanãzinho ficou parecido com o nosso ginásio. Gilze, eu vi uma imagem hoje. Eu pensei que fosse. Eu também achei. Estou sendo sincero. Eu também achei. Aí depois eu falei, é o Maracanã. Agora você vê como é que não é fácil. Chique, então. Foi uma derrota dura pro Fluminense. Terrível. Normal também, acontece. Osasco é um grande time. Então, SESI Bauru. Foi o SESI, perdão. Isso. Eu confundi os confrontos ali do feminino. Porque as mulheres trocam tanto que você não sabe onde estão jogando, né? Uma estava no Osasco, vai pro SESI. Agora foi o SESI. Então, Marise, foi muito nesse ponto, né? A gente mudou para a JF Vôlei. A Gil estava muito presente nessa época, sempre teve presente nessa época. Foi um pouco de sufoco no primeiro ano, né? Então... Eu queria que você explicasse o que é o JF Vôlei hoje. É uma equipe, né, que é masculina, mas você falou aí que tem investindo em mulheres, tem base. É um belo projeto. O pessoal pensa, só esse time, acabou, e não é. Explica para que as pessoas entendam. Muito obrigado aí. O JF Vôlei. Muito obrigado por essa oportunidade, que é uma briga interna, né? O time, a gente brinca que é a ponta do iceberg.
Hoje a gente tem 1.000 pessoas jogando voleibol com a gente, 400 crianças em escolas públicas, com projetos subsidiados pela lei federal e pelas empresas aí, da cidade e de fora da cidade. Então a gente tem 9 núcleos, 8 e o 9º vai entrar em funcionamento agora em maio, 9 núcleos nessas escolas públicas. Tem as escolinhas privadas, né, ali no ginásio do centro de ensino, né, no Granbury e no Esporte, e em mais 2 escolas particulares. Então a gente tem nesse bolo aí, sei lá, 600, 700 crianças e adultos também jogando voleibol. E tem nossas categorias de base que vão desde o sub-13, quer dizer, com 11, 12 anos a gente já capta essas crianças, já leva para treinar conosco. E vão até, o feminino hoje vai até 15 anos, ano que vem a gente deve pular para 16. E o masculino vai até 18 anos. Esses 16, 18 disputando o campeonato? Disputando campeonatos estaduais. Ano passado a gente jogou 5 campeonatos estaduais. Foi muito legal, foi muito. Inclusive no feminino, sediamos em Juiz de Fora o sub-15 feminino, foi muito bacana. O feminino tá na categoria de base, tá muita menina jogando vôlei, então tá muito legal. Eu ficaria sem problema, eu vivi todas essas emoções, mas se você falasse assim, se você soubesse, ficaria só coordenando a categoria de base, tranquilamente. Muito legal o trabalho. Então a gente pode voltar a ter esse título de celeiro do voleibol? Como é que o Gilson também pediu para analisar um pouco? Nós voltamos a ser, se é que a gente já foi. A gente sempre falou isso, né? A gente tinha o time do Bom Pastor que, né, deu grandes nomes, né? Acho que Giovanni Gavi do Bom Pastor. Sim. A Márcia Fu também. Não, Márcia Fu foi do esporte. Márcia foi do esporte. Então, ou seja, a gente tinha, né, pelo menos 2 grandes times, esporte e Bom Pastor. A gente volta a ter isso, né? Deixa eu começar. Posso começar? Que essa pergunta da Marisa é muito importante, né? Juiz de Fora é celeiro de atletas de vôlei há muitos anos. Juiz de Fora já teve projetos importantíssimos no vôlei, mas nunca teve um projeto tão importante e tão duradouro como o projeto do JF Vôlei. Nunca teve, porque é um projeto que desde 2008 existe e que não investe exclusivamente em um time competitivo, mas investe em escolinhas, projetos sociais, né? Então, Juiz de Fora continua sendo um celeiro do vôlei, sem dúvida alguma. E teve um hiato, mas esse ato acabou florescendo no projeto que é o projeto mais importante do vôlei na cidade. Ou seja, a gente sai lá da década de 80, início dos anos 90, tem aí o início, né, bem início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é esse ato aí. Esse ato, e volta então em 2008, estamos até hoje. Com certeza. Né? Ainda é uma boa linha da história essa aí. E estamos falando de quê? De vários bairros, como você falou, vai para a 9ª unidade, de um projeto que está tirando, por exemplo, crianças da rua, que está tirando, leva crianças da escola para esse projeto. Fala um pouco dessa grandeza. Esse projeto, são mais meninos do que meninas? Não, está muito equilibrado. Sempre tem um pouquinho mais de menina, mas está bem equilibrado. Mais meninas? Ou seja, queremos queremos um time feminino. Nos projetos é menor, hoje diminuiu um pouco essa distância. É muito legal, assim, vou relatar uma mãe lá da Barreira do Triunfo, né? Que ela virou no jogo, ela foi no jogo e virou para mim, a gente não tem muita dimensão na hora, que ela falou assim, olha, você não tem noção do que você fez pelo meu filho. Eu falei, eu nem vou lá, eu vou pouco lá, eu gostaria de ir mais. Ela, não, eu sei que, fiquei sabendo que é você que coordena, mas o meu filho, ele está vibrando com vôlei. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te falar um negócio, isso que você está me falando é muito mais importante que o que você viu aqui. Ela ficou sem entender. Porque ela viu o jogo, né? Ela viu o espetáculo, né? Ela olhou para mim, né? Aí eu falei para os meus professores, né? Falei, olha a importância de vocês, né? E não é só aí o que ela falou ali, mas o sonho, né? O menino hoje está assistindo, amanhã pode ser ele em quadra, né? Com certeza. Pode ser ele ali na... E a gente tem vários garotos dos núcleos já nas categorias de base. Então, assim, só que é uma linha que demora um pouquinho. Eu acho que daqui a pouco... Né, que essa geração vai começar a aflorar. A gente já tem, nosso time hoje tem ali 6, 7 meninos que participaram desse processo. Ano passado a gente tinha garoto que tinha saído do núcleo, esse ano não, né, mas ano passado tinha. A próxima geração vai ter mais. Geração que eu falo de 1, 2 anos, né? E lembrando que o vôlei é o 2º esporte em popularidade no Brasil, né?
Isso é muito importante também de lembrar. Muito. Né? Porque realmente tem esse poder, tendo oportunidades, tem o poder de transformar vidas. Com certeza. Né? De Esporte, crianças, né? né? De adolescentes. Não era projeto nosso, tá? Mas o Emerson, ponteiro nosso, titular, ele saiu de um projeto social em Matias Barbosa, e o André era o professor dele lá. E a gente, só que isso leva tempo, são poucos que conseguem se destacar. Então a gente tem que também ter um cuidado de apresentar o vôlei para que o vôlei fique com as crianças para sempre. Outro dia eu vi um pai de uma criança falando assim: Maurício, fomos no aniversário, num churrasco, as crianças estão jogando vôlei. Eu falei: como é que é? Que lindo. Quer dizer, em vez de jogar futebol, estão jogando vôlei. Eu falei: ó, isso uma hora vai reverberar em talentos naturais, dá oportunidade. Estamos dando oportunidade para as crianças. Algumas, poucas, vão ser jogadores, são poucos. Mas o outro vai aprender a jogar vôlei, vai socializar, vai levar o vôlei para a vida, vai levar a atividade física para a vida. Então, isso é importante também. Vai ter essa coisa de sonhar, de ter para quem torcer, de ter Tem time. para quem torcer, exatamente. Isso é maravilhoso, né? Você sabe É o danado do legado, né? É o legado. É o legado. O projeto está fazendo um legado. Sim. Juiz de Fora. Sim. Já fez, né? E a criança hoje que está em evidência, você imagina, às vezes ela não tem a noção que tem que ter um time. De repente ela olha para o uniforme dela, vê o escudo do lado e fala: ué, mas eu sou desse time também, né? Eu já vi criança falando. Né? Identificação. Muito legal. Então nós falamos de passado aqui, né? Pode só falar uma coisa para fechar o passado, Marise, que eu acho que é importante pontuar? Só lembrando, me ajuda a lembrar isso. Falando de história, né? Uma história importante. O passado no sentido da história, da memória, né? Isso. Então, o JF Vôlei começou como Vôlei UFJF em 2008. Foi até 2015. Foi até 2015. Só que, né, ainda como Vôlei UFJF, disputou a Superliga A, que é o principal. Então, e como JF Vôlei também. Sim, com dois. Começou como Vôlei UFJF e quando fez essa transição para o JF Vôlei, ainda disputava a Superliga A. Foram 7 ou 8 temporadas. 7 anos. 7 temporadas disputando a elite do vôlei brasileiro, que é um dos campeonatos nacionais, né, de maior qualidade do mundo. Na época, inclusive, estava pare a pare com o italiano. Sim. E aí, depois, caiu para a Superliga B. O motivo a gente fala no próximo bloco, isso, né? A gente não detalhou isso porque o próximo bloco também destacar isso. Na Superliga B foi campeão invicto em 2021 e optou por não subir para a Superliga A por questão financeira, que é o que custa mais caro. Né? Que a gente vai falar depois. É o que a gente vai falar. Mas eu acho importante fazer essa retomada aí dessa história. Ninguém vai perder, porque a próxima pergunta é: e agora, JF Vôlei? E agora? Né? E agora, Juiz de Fora, né? É só um minutinho, a gente já volta para o nosso último bloco, tá imperdível. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o assunto é o JF Vôlei. E claro, com a gente aqui, o idealizador do time, né? Maurício Bara, e conosco a jornalista Gilze Bara. Terminamos o bloco perguntando, né? E agora, JF Vôlei? Ainda não está com a taça da Superliga B na mão, mas está garantido na elite do voleibol brasileiro, um dos melhores do mundo, né? Depois Gilze pode analisar, hein? Mas e agora, Maurício? Só pegando um gancho que a Gilze falou no último bloco, né? A Superliga teve um momento muito pesado, né? O Rubinho, que é auxiliar, técnico de Joinville hoje, auxiliar do Bernardinho,
E ele falou, pô, aqueles 2 anos, Maurício, que a gente jogou contra, eu como treinador, foram os 2 anos mais difíceis da história. Eu falei, que azar, Rubinho, logo quando eu estava de treinador, que era muito difícil ganhar um jogo, lembra, Gilson? Lembro, Era certeza. uma coisa assim. Os times eram verdadeiras seleções, Sim. né? Mas assim, agora, primeiro me fizeram uma pergunta ao contrário, assim, né? E se o time perder? Né? Se o time perdesse, mas isso lá atrás, eu não sei, eles nem publicaram isso, os meninos aí da faculdade e tal. Eu falei, não, se perder, o dia vai nascer, eu vou ter que ir lá na categoria de base, vamos continuar trabalhando e tal. Ia ser duro, não vou negar, não, o primeiro dia ia ser duro. Mas eu acho que agora é um momento que, com essa paixão criada, né? Quem foi no ginásio e sentiu, e ali tinha todo mundo, também tinha os empresários, tinha, né, os patrocinadores, os possíveis patrocinadores, né, que ele olhou e falou, né, pensando, poxa, isso aqui é legal, né? Isso aqui é um bom veículo de comunicação para minha marca. Sim. Eu acho que a cidade tem que tomar decisões. A cidade como um todo, não dá para botar nas costas da prefeitura isso, né? Não, pelo contrário, já está fazendo a parte dela. Temos que decidir o que a gente quer. Aonde a gente quer chegar? Eu não vou ser, vou falar igual meu pai falava, não fala que é humilde não vou deixar de ser desprendido. Vamos lá, nós temos condições hoje, temos estrutura, um baita ginásio, dos melhores do país, está entre os 5 melhores do vôlei, eu tenho certeza. Nós temos conhecimento, nós temos história, nós temos estudo para ser uma das melhores equipes do país. Mas isso não depende só de mim. Isso depende de recurso. Então, nós vamos jogar, a pergunta, né? Vamos jogar a Superliga? Vamos fazer igual, alguns falam, vai fazer aquela palhaçada de 2021. Eu falei, não vai fazer. Primeiro que não foi palhaçada, que não foi responsabilidade. Não vamos fazer, nós vamos jogar. Meus amigos aí dos outros clubes me ligando, e aí, você vai jogar, Maurício? Eu falei, se eu não jogar, você vai ter que me arrumar emprego aí. Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, que os caras me perguntando. Vou ter que sair de Juiz de Fora, porque você classifica com 6 mil pessoas. E você fala assim, agora eu não vou jogar. 6 mil só no local. Não, 6 mil ali, fora o entorno, fora o envolvimento. Eu não sou doido, né? Nós vamos jogar. Aí, vírgula. Como a gente vai jogar, eu não sei ainda. Como que eu falo, né? Com que time? É um time de garotos, que a gente já fez isso, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Ou um time um pouco mais reforçado, que nós vamos brigar ali, de repente, por uma 8ª vaga no playoff, não ser rebaixado no primeiro ano, que é muito importante, para poder entrar. E isso tudo com continuidade. Porque eu cito o exemplo, eu estava falando com o Guilherme no telefone, o Minas perdeu seus atletas. Guilherme o Guilherme é o treinador atual do Minas Tênis Clube. Sim. E foi auxiliar nosso durante 3 anos. A gente fica muito orgulhoso, né? Auxiliar nosso, treinador de uma das principais equipes do país. E ele falou comigo em janeiro, eu perdi 4 titulares por causa de mercado. Os caras estão entrando no mercado antes da temporada acabar. Nós estamos entrando agora depois. Então, nós temos que ver quem que a gente vai pegar, né? De reforçar o time, né? Lógico. E essa decisão tem que ser tomada quando? O time joga segunda-feira, às 8 da noite, né? E aí, acabou a temporada, acabou a Superliga B. Quanto tempo você tem para a Superliga A? Nosso calendário não muda muito. Em agosto, a gente vai estar se reapresentando para jogar o Campeonato Mineiro, né, que foi transmitido aqui por vocês, e mais ou menos em outubro a gente vai jogar a Superliga. É claro que isso é uma linha. A Superliga A, então, já é esse ano? Outubro. Ela vai de outubro. Então, não tem muito tempo. Claro, podemos arrumar pouco a pouco, pode contratar um reforço lá na frente? Pode, mas tem que dar muita sorte, porque os bons jogadores já vão estar se alocando, né? Então, outubro o time tem que estar pronto. Eles precisam de alguns meses antes. Antes. Pronto para entrar em quadra, mas antes teria que estar... Tem que estar pronto ali. Lá para agosto. O ideal é que a gente esteja já sistematizado ali antes disso. Recurso agora, contratação. Então vão resumir. Renovações. Precisa de patrocínio. É simples. Precisa de patrocínio, de apoio financeiro. Porque sem a Superliga A é muito mais cara do que a B. Vamos dar dimensões? Nós jogamos com 700 mil reais. Está público isso, o patrocínio, né? Sim. 700 mil reais. Que era o 7º ou 8º orçamento da Superliga B. Olha. Isso é fato. Tá? O time do Nord, 2 milhões. São quantos times? 14. Então a gente jogou para baixo. Beleza, tudo bem.
Outra coisa importante, Superliga A. O time que foi rebaixado gastou 2,5 milhões. O time que quase foi rebaixado gastou 4 milhões. Então, nós estamos falando de 4... Ou seja, quantas vezes 4 mais? ou 5 vezes mais. Exato. Então... Não é brincadeira. Não tem jeito. Ou seja, para além do recurso público, não sei se a Cesama vai continuar com o patrocínio, né? A gente Sim. Mas para além do apoio do poder público, né? Que já é inédito aqui, a gente falou isso, a gente precisa de dinheiro, de recursos do empresariado. Exatamente. E, gente, por favor, né? Botando 6 mil pessoas num ginásio. Se tivesse mais 4 ingressos, ia botar 10 mil, não tenho dúvida alguma. Né? Pessoas de diferentes idades, de diferentes expectativas, né? E outra coisa, né? Levando o nome de Juiz de Fora para o Brasil inteiro. E na Superliga isso fica ainda mais evidente. Vamos deixar claro que esses times que têm um pouco mais de recursos... Por exemplo, tem um time de Uberlândia, que é o Praia. Né? Uberlândia é uma cidade rica, né? Não sei se tem muito patrocínio empresarial. Queria que você mostrasse para a gente. Tem outra, Monte Carmelo, não é uma cidade grande também? Monte Carmelo já caminha um pouco mais junto com a gente, né? E a cidade menor também, bem menor que Juiz de Fora. Já jogou a Superliga também. Ou seja, não é porque as cidades são menores que elas não têm condição de ter um time com condição de jogar, de enfrentar time de capital. O vôlei é muito interiorano, né? Você pega aí quem subiu no feminino, o time é de Sorocaba, no masculino está disputando Juiz de Fora com Monte Carmelo, né? Na Superliga A você tem Joinville, você tem Suzano, você tem Guarulhos, né? Você não tem só as capitais jogando. Isso é muito legal no vôlei, né? Eu acho até que é mais legal no interior, porque mobiliza mais. Você não vê. Isso que você viu aqui, que a gente está vendo aqui, não acontece com Minas, por exemplo. Com o Cruzeiro acontece por causa da torcida. Mas quando acontece em Suzano. Suzano, a torcida é quente. Em Osasco, a torcida é quente. Né? Sabe? Então, são coisas legais. Então, a gente não está pensando em uma coisa irreal. É real, a gente precisa que a cidade... Olha, nós queremos isso aí. Nós queremos. Sim, acho que... Não nem por causa de mim, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que falar assim... Vamos ser top de linha no Brasil. Vamos ser... A gente tem condição disso. Isso que a gente tem condição. Tem condição. Temos estrutura, temos história, temos conhecimento. Então, vamos ser top de linha. Mas isso... Era hora até de você ficar sentado e esperar o patrocínio chegar, né? O real seria isso. Seria legal. Meu telefone tocar, né? Seu telefone tocar. Não, às vezes não toca. Mas assim, eu tenho plena conversa. As pessoas me ligam aqui, ó. Meu celular, você abre a mensagem, gente do mundo inteiro falando, pô, vocês vão arrebentar. Quem olhou aquela cena, né? O pessoal me mandava foto da televisão, não acreditando no que estava acontecendo, que não acontece. Não é normal. Na Superliga B, imagina o time brigando na A, não é por título, não. Ali brigando ali para classificar. Eu mandei para vários ex-atletas nossos, né, que fizeram campanhas espetaculares. Falei, cara, você imagina Vamos explicar, então. A Superliga A seria 4 vezes mais cara, 4, 5 vezes mais cara? No mínimo. No mínimo. É por conta de manter níveis, né, altos do time. Contratações. As viagens para o campeonato, né? Que Exatamente. Tem muitas equipes, Sim. É turno e retorno, fora os playoffs. Tem que pagar videocheck também? Não vou saber agora, tem que botar isso no orçamento. Não sei como é que os clubes Esses outros times, por exemplo, eles têm estrutura de onde esses jogadores ficam? Porque muitos jogadores de fora ficavam em hotéis. Varia muito. O meu sonho é ter A gente está pensando no futebol, mas a realidade de outras equipes é muito diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Cesarinho, que ajudou a gente assim, espetacularmente. Né? Vários atletas moravam lá de graça. Né? Mas assim, meu sonho é, por exemplo, vou te dar mais R$1.000 no salário, você mora onde você quiser, melhor para mim. Eu não tenho que correr atrás de nada, mas para isso tem que ter dinheiro. Então depende muito. Tem clube que paga o salário e é igual com o trabalhador comum, vai correr atrás. Como a gente sempre pagou nesses últimos anos pouco, esses adendos no contrato, né? Olha, vou te dar moradia, vou te dar alimentação. Isso soma muito, a gente sabe. A gente paga no dia a dia. Você falou de alguns jogadores que estão, né, desde já há alguns anos, né? E, como é que está isso? Vocês já estão negociando para que esses jogadores continuem? Não parei ainda não. Eu acho que... Estou lembrando do Pilan, né? Que é o Fernando Pilan, que já está aí há algum tempo e ficou meio assim a cara do time também, né? Porque está sempre falando com a gente. Está noivo aí da cidade, então aí... Ele é jornalista, eu acho. Ali, né?
Tem uma amiga que trabalhava no hotel onde ele morava, brincou comigo, oferece R$1 que ele vai ficar. Não, mas assim, isso é importante também. Na hora de escolher o jogador, não adianta escolher só pela qualidade técnica. Ele tem que ter um objetivo de nos ajudar, ou a identificação. Porque senão ele vem só para fazer o trabalho dele. Então, isso é muito importante na hora de escolher um atleta. E é muito difícil você saber que aquele cara vai se comprometer com a cidade. Para além disso, né, conversávamos aqui também nos bastidores, como é que se escolhe um atleta de vôlei hoje? O vôlei mudou muito, né? Tá mais rápido, ainda se exige altura, né? Como é que você olha os adversários, né, e entende, pensa esse time tecnicamente, né, para ser um bom time, né? O que mudou? Como é que está a tecnologia ao lado do voleibol? Assim, é uma escolha complexa. Não é simples fazer A gente faz uma mescla de observações, uma mescla de estudo. A gente gosta muito de pegar os números, né? Então, por exemplo, você sabe que um atacante bom, o ideal é que ele tenha ali 60% de eficiência de ataque. Aí você pega o número dele e está com 30%. Será que vale a pena, né? Então, tem essa parte de estudo. Então, são 3 coisas, eu acho. A qualidade técnica, que você observa, os estudos, quando é possível, e aí as informações. Atleta tal, jogou aonde? Pegar o telefone, ligar para o treinador dele e falar assim, te deu trabalho aí? Como é que foi? Né? Que às vezes a gente foi teimoso com isso, achando que a gente é melhor que os outros. Não, aqui ele vai se comportar bem. Ninguém muda muito. Né? É só assim. Vocês estão de olho nisso tudo. Tem que estar, né? Porque tem que agregar, né? Tem que agregar. De verdade, né? Esse foi um diferencial desse grupo. Que mesmo com aquela derrota na primeira, você perder depois de muito tempo é muito ruim. Ninguém jogou na cara de ninguém, todo mundo foi buscar os... Então, esse grupo tinha uma coisa diferente. A gente fez algumas coberturas, bons garotos. Foi ver esse time, e aí a Rafaela, né, que é a assessora, está aqui, indicava, vai nesse... Mas você via ali os times, às vezes os mais velhos, os mais novos, coesos, né, brincando, cheios de brincadeira. São tão bons garotos que teve jogo que a gente trabalha pelo fair play, e a gente acusando. Pegou no bloqueio. E aí o outro time pegava descaradamente, saía rindo deles. Falou, não, agora não. Agora vamos ter amor próprio, né? Bom, tem que ter recíproca, né? Por exemplo, você vai lá, toda hora ajuda o árbitro, me pegou em mim. São garotos de boa índole mesmo, né? Sim. A gente vê, os pais vêm aqui ver jogo. São detalhes assim pequenos. Não dá para o pai do Marcelo Falcão, que está lá no Acre, aí não tem jeito. Mas o pessoal que está por perto, São Paulo, né, Belo Horizonte, o pessoal vem. E você vai notando isso também, essa relação familiar, né, no processo. Mas você só fica sabendo quando o cara realmente vem e convive. Nada melhor que qualquer ambiente de trabalho é a convivência do dia a dia. Gil, tem mais futuro para a gente falar aí? Eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada então, né? Alô, empresários de Juiz de Fora. Não precisa só ser de Juiz de Fora, né? Não. Pode ser de qualquer cidade, do nosso estado, fora do estado, enfim. Mas, sobretudo, de Juiz de Fora. Tem um time de vôlei que está levando 6.000 pessoas para um ginásio, né? Que mesmo com o 7º ou 8º orçamento da Superliga B, vai disputar a final, né? E que precisa de apoio para poder representar bem a cidade na Superliga A. É o nome da nossa cidade que vai ser falado no Brasil todo, com transmissões de vários jogos durante a Superliga A. Então, gente, vamos lá, né? Gente, é muito bom sentir o gosto da vitória, né? É um orgulho de falar, nossa, queria que você encerrasse falando isso, fala pra torcida, ou fala ele tem que contar o caso que ele falou que ele ia contar. Peraí, então vamos voltar. Eu tô querendo saber que caso é esse. Não, eu tô falando assim... Sobre mim, né? Antes de falar com a torcida, vamos contar o caso. Assim, tem casos marcantes, né? Eu lembro do meu pai me tirando da escola. Isso é impensável hoje, tirar uma criança de 10 anos para ver um jogo de vôlei de categoria de base, porque os primos estavam jogando. Meu pai, que era tarefado pra caramba. Mas eu lembro de um jogo, cara, que eu cheguei no ginásio do esporte, e aí era um campeonato do interior, uma etapa, e era a Gilze jogando. Então era na época, acho que era sub-15, alguma coisa, na época tinha outro nome. Infantil. Até 15 anos. E aí, né, o meu tio Elisa, o pai da Gilze, estava ali na porta, meu pai chegou, e aí eu lembro
O time delas era grande pra caramba, da outro time, né? Alto pra caramba, nosso time mais baixinho ali. E aí seu pai falando, né? Pô, esse jogo vai ser muito difícil. Então é o melhor time, o outro, né? Aí, tá, a gente viu o primeiro set, eu acho que perdeu. E meu pai, vambora, aquele jogo que ficava tarde, tinha jogo que emendava um jogo no outro, é uma mudança do vôlei, aquele negócio do 15 pontos, tinha vantagem, era uma doideira. E beleza, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, vamos lembrar disso, né? Não tinha telefone celular, não tinha nada, né? Beleza. E fomos embora para casa. O Pedro Edson era o técnico, nosso primo, né, querido, né, que era um dos precursores do vôlei em Juiz de Fora. Sim. Né? Talvez um dos primeiros treinadores. Sim. Tive o prazer de dirigir junto com ele, né? Ele me ajudando. E aí fui para casa. Aí no dia seguinte, meu pai, cedo ali, a gente acordou, meu pai ligando lá. 8503, que é o seu telefone. 4285. 4285, eu quase errei. 4285, não errei agora. E aí, como é que foi o jogo? E aí eu lembro dele, né, seu pai falando, nós ganhamos o jogo de 3-1. Quer dizer, aquilo ali foi uma alegria, cara. Eu lembro do meu pai gritando, ganhamos o jogo. Quer dizer, uma coisa marcante para criança. Que me marcou um jogo no campeonato inteiro. Imagina, né, a gente num jogo como esse, as crianças que foram. Foi espetacular. E aquilo me mostrou o seguinte, caraca, o Pedro fez esse time ganhar. O time era pior e ganhou. Isso foi na nossa veia. Isso foi injetado na gente. Tanto que a gente nunca abaixou a guarda para nenhum time grande, né? Verdade. Então isso... E eu fico imaginando as crianças que foram num jogo como esse, Nossa, que não estão tão acostumadas, porque não tem tanto esporte para elas verem. A gente tinha. A gente ia em jogos e mais jogos. E ver um jogo daquele, aquilo é memória eterna. Ó, eu nem sei de que jogo você está falando, mas eu adorei, tá? E você tem uma história também. Já contou? Ah, eu vou te entregar. Eita. Porque ele falou uma vez comigo o seguinte, que como ele foi para natação, ele tinha uma dívida com os primos que jogavam vôlei com a família. E eu mandei uma mensagem para ele 2011. Antes desse terceiro jogo Essa troca de mensagem foi em 2011. Sim, agora você reforçou. Agora eu reforcei. Né? Falando assim, definitivamente, se você tinha uma dívida, tá paga. Porque você tá levando quase 6 mil pessoas para um ginásio. Então, esquece essa história de dívida, viu? Agora tem que ter lucro. Agora é lucro. Agora é só lucro. É lucro. É isso aí. Gente, que delícia conversar com vocês de uma família que ama tanto o esporte, né? E aí agradecer a vocês, né? Essa família que faz tanto e que leva o nosso nome. E agora sim, converse ali com aquela Câmara, com os 6 mil torcedores, com o Juiz Forano, né? O que você quer falar para eles? Se eles vão lá na segunda-feira e vão continuar torcendo? Eu só tenho, assim, 2 palavras para falar. Muito obrigado por poder me dar esse momento, né, na minha vida profissional. Eu sou profissional, me formei para isso. Então, assim, foi muito... Ainda não assimilei tudo, ainda não vi tudo, mas foi um momento marcante. O Zé Antônio me chamou ali e falou assim, você está entendendo isso aqui? Tá, outro primo. Você está entendendo isso aqui? E ali antes do jogo eu falei, tá, depois a gente conversa e tal. Mas eu falei, poxa, eu queria agradecer muito o apoio da torcida, o quanto ela foi para torcer. Ela não foi para assistir o jogo, ela foi para ganhar. E isso, a gente sente isso ali. A gente sentiu o nervosismo da torcida, às vezes passa um pouco para os jogadores, isso é normal, né? Um aprendizado, mas foi um movimento que eu posso dizer assim, um movimento de mudança muito legal de se ver e que a gente possa dar uma responsabilidade boa da gente poder... Eu falei no vestiário uma coisa, está gravado, que... O Real Madrid tem um lema, né? As noites mágicas da Champions League no Santiago Bernabéu. Que eu falei que hoje a gente podia estar começando uma história das noites mágicas do JF Vôlei no ginásio municipal. E aconteceu o que aconteceu. Aí eu falei, puxa, eu fiquei até meio com medo, né? Por isso que eu falei, tinha uma espiritualidade ali diferente ali naquele ginásio e que seja isso, que ele se torne a nossa casa, que os adversários venham aqui e falem assim, nossa, para ganhar deles ali vai ser muito complicado, porque aquela torcida ali é apaixonada e vai empurrar esse time para frente. Eu tenho certeza que vários jogadores querem jogar aqui agora por causa disso. Escuta o que eu estou te falando, eu vou contar isso para vocês mais para frente. Que viram aquilo ali e falam assim, eu quero jogar. Então, até segunda-feira, em busca do título. Esse título é muito importante para a gente, eu sei que é muito importante para vocês, muito importante para a cidade de Juiz de Fora. Se a gente puder encerrar fazendo assim, né? Igual o povo do vôlei, né? Não, vamos lá. JF Vôlei. Obrigada.
Obrigada, Maurício. Mauricinho, né? Como é chamada da família. Obrigada, Maurício. Obrigada, Gil. Obrigada a você, Marísia. Foi um ótimo bate-papo e sorte para vocês. E que venham mais noites mágicas no ginásio municipal de Juiz de Fora. Exatamente. É isso aí. Gente, esse foi o JF Entrevista. Conversamos aqui com o Maurício Bara, com a Gilze Bara. E vamos torcer, né? Que venham muitos patrocínios e que esse time dê muito orgulho, continue dando muito orgulho para todos nós, juizforanos. Até a próxima semana. Eu espero vocês. Muito obrigada pela audiência.